Tudo que eu estiver falando aqui hoje para vocês, se vocês confiarem 100%, vocês vão simplesmente anotar e tomar isso como verdade, não é? Vocês não vão correr atrás de uma publicação para confirmar o que eu estou falando, do manual do fabricante, do SOP, tá? Então, duvidem de mim, duvidem do seu instrutor, né? Não que vocês vão demonstrar alguma atitude ali durante a instrução que você está duvidando dele. Absorva aquela informação, anote aquela curiosidade, corra atrás do documento e busque a verdade ali, tá bom? Isso evita com que a gente absorva uma informação errada e acabe repassando ela, né? Então, peguem esse costume, desde quem está no PP aí, já pegue esse costume, se baseie sempre em algum documento. Quem está no PC também. Aí trazer um exemplo aqui que surgiu ontem para mim. Quem aqui já voou algum avião que tem cinto de ombro? Só? Todo mundo aqui, todo mundo. Quem já usou o cinto de ombro? Só no cheque. Só no cheque? É, fica desconfortável, você não está acostumado com o cinto de ombro. Beleza. O uso do cinto de ombro é obrigatório? Sim. Sim. E aí? Pouso da decolagem. Quem falou? Aonde isso está escrito? Ouvi de instrutor. E aí? Mais alguém arrisca? Ah, é porque eu já... Não, você tá gabaritado, né, cara? Então, um aluno veio com essa... Não foi nenhuma dúvida sobre isso. Ele me mostrou um print lá, um comandante, um outro cara discutindo sobre isso. E por ser o controle técnico de manutenção, eu sabia que, acho que a partir de 72, todo avião que é fabricado, é obrigatório ter o cinto de ombro, senão você não certifica a aeronave. Mas, por que vão obrigar a ter e não vão obrigar a usar? Qual documento vocês acham que a gente pode confirmar essa informação? Não. Qual documento aí, galera? Vamos arriscar, vamos interagir, pô. Pô, ninguém arrisca. Qual documento... Oi? Não. Qual documento a gente verifica os documentos obrigatórios a bordo? RBAC 91. Então, o RBAC 91 vai trazer tudo isso. Vou fazer um voo diurno. Quais equipamentos eu preciso ter ali na minha aeronave? Funcionando. Voo noturno, o que eu preciso? E o uso de cinto está lá também. Então, é obrigatório para pouso e decolagem. Você pousou, se tiver o azar de ter um SPAC lá, te observando o teu pouso, ver que você está sem o cinto, é igual você parar numa blitz sem cinto. Você vai tomar na tarraqueta. Tá? Se tiver um acidente, for verificado que você se machucou porque você estava sem o cinto de ombro durante o pouso, você, além de estar lá ferrado, você vai ser culpado também. Tá? Então essa é uma curiosidade que eu fui ver ontem também. Eu tinha o costume de usar por outras operações, mas eu não sabia da obrigatoriedade. E aí, se vocês forem parar para pensar, quem viu o filme do Sully, o milagre lá do Rio Hudson? Se vocês forem ver a cena ou puxar aí da memória, vocês vão ver que eles decolam com o cinto de ombro, passou da fase de decolagem, não tem mais obrigatoriedade, eles tiram o cinto. Tá? Então esse é só um exemplo de uma coisa simples que está no RBAC 91, que a gente deveria saber de cabo a rabo, e ninguém aqui faz. E eu, inclusive. Né? Então a gente já está ali infringindo o regulamento. Então, para demonstrar a importância para vocês de saberem o RBAC 91, é a nossa obrigação, é a nossa operação. Tá? Esse exemplo segue para o manual do fabricante, né, para você saber realmente aquilo que você pode fazer com a aeronave, o que ela oferece, para o SOP. Né? Eu tenho que saber as limitações do fabricante, mas eu tenho que seguir aquilo que o meu patrão, que é a empresa ali que eu trabalho, exige de mim também. Carol, Oi. quando, por exemplo, o SOP fala uma coisa e o manual outra? Um exemplo aí, você lembra de alguma diferença? Velocidade do stall. Essa é famosa, né, galera? Todo mundo fica em dúvida. Às vezes até eu gosto dessa porque faz vocês pensar, questionar também. Então a gente tem, para aviação geral, essa que a gente voa, o RBAC 23, ou FAR 23, que é um documento com todas as exigências para você certificar um avião. Tá?
Então, você decidiu, a partir de hoje, fabricar um avião. Você vai pegar o RBAC 23 e vai ler todo ele. Lá fala sobre a demonstração da velocidade de stall dessa aeronave que você está fabricando. Tá? Então, todo avião, ele é demonstrado a velocidade de stall com peso máximo de decolagem, tá? E o CG mais favorável possível. Então, fica justo eu analisar o avião que você fabricou com o do Christian. Vou comparar com o mesmo peso. Se fosse com peso diferente, ia ser injusto, certo? Só para contextualizar, tá? Então, o fabricante faz diversos testes com peso máximo de decolagem, o CG mais favorável possível, e define lá no manual do fabricante, ó, minha velocidade de stall limpo é X, sujo é Y. O SOP, a gente está falando de uma velocidade crítica de segurança, certo? Então, o SOP ele não pode alterar essa velocidade. Deveria ser igual. Tá? No SOP ainda está menor que o fabricante, né? É do só para 152, se eu não me engano, né? Então ela está menor. Isso é crítico, não poderia acontecer. É até uma correção que a gente precisa fazer. Se você considerar o SOP, quem faz o SOP? O Aeroclube. Quem no Aeroclube? Pode ser eu, pode ser um outro instrutor, pode ser operação. Quem é mais confiável, o SOP ou a Textron? Então, cara, velocidades limitantes, peso máximo de decolagem, é tudo manual do fabricante. O que o operador pode mudar? No nosso caso, a Fran vai fazer um novo SOP. Ela vai ver o manual da Cessna lá, pouso curto, a gente cruza a cabecela com 54 nós. E a velocidade de stall é? 43, 48, né? No caso do pouso curto a gente vai estar sujo, né? 43. É muito próximo, não é? Se o aluno fizer uma bobeirinha, decidir fazer um pouso curto no solo dele e for seguir o manual, cruzar a cabeceira com 54, tem muita pouca margem de segurança. Então, o operador pode definir uma velocidade maior, por segurança. Vou aproximar com mais, me afasto da velocidade de stall. Qual que é o risco disso, galera? Se você não entender essa diferença. Numa pane real, onde eu quero fazer a performance que o fabricante disse que eu consigo fazer. Deu pane, eu achei aquela pistinha da represa lá, quem já viu aquela pista da represa? A maioria aqui, né? Ela é grande ou é pequena? Então ali o ideal é fazer um pouso curto, né? Aí você vai seguir os 60 nós do SOP ou os 54 do fabricante? Vou percorrer menos pista, eu não vou flutuar com full flap. Provavelmente eu vou conseguir parar naquele comprimento de pista. Se você for seguir o SOP, ou você usar o SOP como a tua bíblia e nem tocar no manual do fabricante, você não está exigindo tudo aquilo que você poderia da aeronave. Então você está se colocando em risco. Então na aviação lá fora, linha aérea, Airbus, Azul, a Gol, a Latam, táxi aéreo, existem essas diferenças de SOP e de manual de fabricante. No dia a dia do cara, eu vou fazer o SOP. Azul, um exemplo grotesco aqui. Se eu ajustei meu banco diferente do que eu poderia, o gerente já vai me chamar lá para me ferrar. Então eu vou seguir o SOP. Numa pane real, ou durante todas as fases de voo, eu tenho que saber realmente aquilo que o avião vai me oferecer, manual do fabricante. Então não tem como me balizar em um só. Eu preciso saber os dois bem, beleza? Show? Sobre o cinto de peito, né, para operações, não tem no checklist, por exemplo, no after takeoff e nem no end da vida. O cinto de ombro? Isso, não tem lá descrito que um after takeoff você pode tirar junto com os outros procedimentos. O aeroclube, o operador, pode inserir nesse checklist? Pode. Ou não pode modificar o checklist? No safety, o que vocês fazem no safety? Assentos e cintos ajustados. Então, no safety, cintos. Deixa eu colocar aqui o cinto de ombro. Tá? Aviões que não têm o cinto de ombro, provavelmente a fabricação deles é antes de 72, se eu não me engano. Vou chutar aqui. 70 que eles foram obrigados a ter. Então, se o teu avião não tem, e é um ano mais antigo do que isso, não tem cinto de ombro. Você não é obrigado
a ter e nem a usar, né, consequentemente. Mas, cara, essa pergunta é justamente o que eu quero abrir a mente de vocês. Não é porque não tem no SOP um item de segurança que eu não vou fazer. Só que vocês precisam aprofundar o conhecimento de vocês, né, para abrir a mente, caçar conteúdo para poder fazer esse uso. Sugerir para o teu instrutor, sugerir para a operação. Não que seja papel de vocês, mas isso vai agregar demais na formação de vocês. Outra coisa, um exemplo parecido, no checklist não tem para drenar, né? Não tem o checklist no 5.2, não tem, tipo assim, drenar a asa e tal. Aí, tipo assim, a gente meio que coloca por conta própria, né? Não, é aí que tá, não pode ser por conta própria. E o manual do fabricante? Tá? Por isso que vocês precisam entender essa diferença. Ah, tem um SOP, eu vou só olhar o SOP. Não, aqui é o que o meu operador fala, mas o principal é o manual do fabricante. Tá? Quando essa divergência entre o SOP e o manual do fabricante? Sempre vai existir. Na relação a passar essa informação ao aeroporto? Vocês podem fazer, passar para o instrutor, passar para mim, para a operação, tá? Mas as divergências sempre vão existir. Por exemplo, essas da velocidade de aproximação, né? Outro exemplo que eu dei para alguns aqui já. O 152, qual que é o parâmetro de cruzeiro que a gente usa? Isso. Ele vai manter quanto de velocidade? Mais ou menos. Existem outros parâmetros que a gente pode usar? Sim? Eu acredito que sim. Não sei. E aí, galera? Tem a tabela de velocidades lá no manual. Tabela de performance. Tá? Então, pô, isso é extremamente importante vocês saberem. O operador definiu que ele quer que vocês usem 2.350 e ele vai me dar uma indicada de mais ou menos 85 nós. Mas isso não isenta vocês de saber a tabela de performance. Se nesse regime eu vou ter uma média aí, vamos falar de 5 galões, é o que ele realmente tem feito, né? A gente fala 6, mas a gente sabe que ele consome menos. Você está solo, vai pousar em Juiz de Fora, tem uma paulistinha pilonou aqui. Você vai ter que alternar para a Zona da Mata. Aí você alterna a Zona da Mata, por algum motivo você não pode pousar lá também. E aí você se condicionou a usar essa potência, mas com essa potência você pensou em outro aeródromo, você não vai conseguir chegar. Aí você vai ter pane seca. Então a gente tem que saber o manual do fabricante. Lá vai ter um regime de long range, por exemplo. É o que eu vou permanecer o máximo possível no ar. Vou reduzir minha potência, vou fazer uma correção de mistura. Beleza? Então peguem firme lá, manual do fabricante. Eu gostava de ficar caçando essas divergências, né? Um cara chato, vou ficar passando divergência aqui para o meu instrutor, encher o saco dele. Mas é bom isso para vocês entenderem. Viu uma diferença? Pô, será que eu vou reportar? Ou não faz sentido? Será que é só uma segurança da operação? Ou é uma informação que está errada lá mesmo com a velocidade de stall, que não poderia estar? Né? Então desbloqueiem isso aí, bota a cabeça para pensar, galera. Já que a gente está falando de documento, então o MGP também, tá? Obrigação de vocês saberem todas as manobras que a gente tem lá para executar. Então, o que eu falava muito para os meus alunos, marcou o voo, vê qual que é a tua missão, vê cada item lá da sua missão. Acho que até teve uma VOP, né, reforçando isso para vocês, pessoal. Que é a obrigação de vocês. Amanhã eu tenho o CAP 02. O que o instrutor vai me cobrar? O que é execução, que eu tenho que estar solo? O que é aplicação? O que é memorização? Abre o MGP, vê as manobras que você tem que executar. Se durante essa manobra ele te pede para fazer alguma coisa, por exemplo, busca o Best Glide. Pô, não lembro qual que é o Best Glide. Você vai lá no manual do fabricante. Você vai no SOP e compara. Tá? Então, todo momento, toda missão, vocês vão ter que estar abrindo seus documentos. Está lá no CAVOC para vocês. Beleza? Dúvidas? Pode falar. Você falou sobre a Best Glide, né? A Best Glide aqui do manual é 60 nós, correto? A gente, quando tira a potência em idle através da cabeceira, para vir para pouso, a gente busca 70 nós, correto? Qual que é essa diferença de 10 nós? Por quê? O Best Glide, o que é o Best Glide? É
a melhor velocidade para ele, Isso. para chegar o mais longe possível dentro do... Num treinamento de pane, que você vai sofrer a pane ali no través da cabeceira, qual pane que é essa lá pelo MGP que a gente pratica? Show. Então, você pode manter um best glide e fazer teu gerenciamento de rampa do best glide. Qual que é a velocidade de aproximação que a gente usa? 70 nós. Beleza. É uma aproximação normal, você vai fazer com 70 nós. Tá? E a gente... o ideal é a gente treinar com power off para a gente ter um julgamento de rampa como se fosse uma pane mesmo. Não significa que se eu precisar da potência eu não vou dar. Tá? Se vocês acostumarem agora a fazer toda a aproximação com potência, o que vai acontecer na tua rampa com potência? O que vocês imaginam? Vai variar um pouco, você vai fazer potência, vai subir, depois vai descer. Vou me afastar muito mais, não vou? E beleza, vai dar certo. Você vai vir com potência, se precisar dar mais, você vai aplicar mais motor, precisar tirar, você vai fazer teu gerenciamento. Até um dia que você tiver uma pane, aí você vai olhar para a pista, putz, tô longe pra caramba. Não chega. Né? Então, para monomotor a gente treina power off. Desde que também lá no manual do fabricante, o fabricante permita que você faça isso. Tá? O Cessna ele tem um planeio muito bom, então o fabricante fala lá também power off. Se a gente pegar um Irapuru aí da vida, um Cherokee 140, vai cair igual uma geladeira. Não significa que eu não posso treinar também power off, mas a minha base vai ser muito mais curta. Uma coisa que eu vejo também que a gente falha nessas aproximações, seja pane ou seja normal. Quem aqui toda vez que vai aproximar está fazendo um safety, olha para a biruta? Ninguém. Beleza, é um costume também que a gente cria, mas vocês precisam quebrar isso. Eu olhar para a biruta, no safety eu estou voando na frente, eu já vou saber aonde que eu vou ingressar. Eu vou ingressar antes, vou ingressar depois, o vento está me jogando para próximo da pista, então vou ter que fazer me afastar aqui na perna do vento, ou ele está me jogando para longe, então eu já vou ficar coladinho com a pista. Por isso que muitas vezes a gente não consegue manter aquele padrão na nossa rampa. Uma hora chega alto, uma hora chega baixo, uma hora parece que eu não estou chegando, outra hora o vento está me empurrando. Então, é uma coisa que vocês poderiam incluir. No safety, para criar esse costume, cara, olha para a biruta. Às vezes vocês estão fazendo só toque arremetida, 8 no mesmo dia. Aí a biruta mudou de cabeceira, vocês nem viram. Beleza? Mais alguma dúvida aí, galera? Tranquilo? Outra coisa aqui que eu cobro bastante vocês, né? Tento desbloquear isso para vocês. Checklist, read and do e do and read. Quem poderia me explicar qual que é a diferença dos dois? O read and do você faz no solo, antes do decolagem. O do and read é o memory item. Você faz primeiro, depois você lê. Deve ser isso, só que é um memory item, né? Pelo menos pelo que eu li. Certo. Quem faz a leitura depois da execução? O cross-check? Isso. Então, existe uma definição que o read and do, o leia e depois faça, você vai usar para tarefas mais complexas, que eu não consigo ter os memoriais. Então, quem vê filme aí de aviação ou vídeo, quando o pessoal tem pane, normalmente é read and do, uma pane mais cabulosa, né? O cara pega aquele QRH lá, acha, e aí ele fala, o outro executa, ou ele mesmo lê e executa. Isso é read and do. Normalmente em solo a gente faz, que eu estou com uma baixa carga de trabalho, não tem necessidade de um após-acionamento, eu fazer tudo de cabeça e depois fazer a leitura. Então normalmente a gente lê e executa, né? Em voo, o que vocês fazem? Fazem os memory items e só. Então você confia 100% na sua memória, perfeito, você nunca vai errar, nunca esqueceu nada. Quem já esqueceu alguma coisa aqui numa pós-decolagem, no pouso? Todo mundo? E vocês ainda confiam na memória de vocês? Por que o checklist é obrigatório a bordo? Porque isso vai acontecer com todo mundo, cara. Não é só com vocês, é com o cara lá que tem 12 mil horas de voo, 20 mil horas de voo.
Então tem que ser feita a leitura depois, galera. Pode ser que num dia bom, pô, você dormiu bem, você se alimentou bem, você está tranquilo, por tempo perfeito, você não vai esquecer nada. Agora, pega um dia turbulento, o instrutor te pentelhando, tráfego ali, o rádio, que você não consegue mais escutar ninguém. Você vai esquecer, cara. Tá? Então não façam só os memoriais, cara. Tem que pegar o checklist e fazer a leitura. Ou trabalhem o CRM também com o instrutor de vocês, é só combinar. Pô, posso fazer os memoriais e eu solicito o checklist para você? Ele vai fazer a leitura, você confirma ali visualmente se você não esqueceu nada e o checklist está completo. Isso que eu te perguntar, como é que é essa dinâmica ali no ambiente de treinamento, né? Porque você faz o memory item, o instrutor fala, não, beleza, tá ok, sai da pane, vai embora. Geralmente ele fala isso. Aham. Não segue depois disso. Como é que você faz? Você faz o CRM com ele mesmo, com a checklist, faz o memory item depois, como é que funciona? Você pode fazer solo, acho que tá certo aqui? Acho que não tem negócio. Eu prefiro que vocês finjam que vocês estão sozinhos, para vocês criarem essa confiança e o hábito, para quando vocês forem voar sozinhos. Então, faz os memory items de pane, compensem bem o avião, isso é um erro comum também. Vocês estão ali, ó, esmagando o manche. Aí e cravadinho na velocidade. É virar para pegar o checklist e o manche já está assim, ó. Então, cara, compensa o avião. Você está numa pane, best glide, 60 nós, traz para 60, solta o manche, que você vai conseguir gerenciar outra coisa. Aí você pega o checklist solo, faz a leitura e confirma. Esse é o mundo ideal. Mas de início, de repente vocês estão se habituando a essa operação, solicita. Fala o nome do checklist que você quer, pane de motor em voo. Então o instrutor vai pegar, vai fazer a leitura enquanto você recheca. Beleza? Cara, aí só para complementar. Se vocês forem pesquisar relatório de acidente, o que vocês vão ver de acidente por, desculpa o termo, né? Idiotice, esquecer um troço tão bobo, cara. Vocês vão ver que é comum e pode acontecer com qualquer um de nós. Eu volta e meia dou um exemplo aí pro pessoal do cara que estava atrasado para decolar, esperou o colega dele pousar com o passageiro, era um táxi aéreo. E aí ele já embarcou os dele, fez tudo de memory item, não confirmou nada, alinhou potência, na hora de rodar o avião, control lock estava lá. Só que o control lock estava quebrado, então não tinha aquela placa que impede de colocar a chave no magneto e acionar o avião, acho que era um 210, se eu não me engano. Ele foi rodar, até ele perceber, abortou, caiu no barranco, tinha criança a bordo, mas não, graças a Deus não matou ninguém. Então uma besteirinha, um ferrinho que tinha lá, quase vai todo mundo pro saco. Beleza? Aí, aproveitando essa questão de checklist, o que ia ajudar muito vocês, na CL, façam mais na CL, chamam o instrutor, pratiquem dentro da cabine o read and do e o do and read. Façam os de solo read and do e os de voo do and read. E aí, tem um de solo, o aposicionamento, que fala lá Flight Instruments. O que a gente checa lá no Flight Instruments, Timers? Velocímetro, climb, zerado lá e o horizonte, o giro e o altímetro. Velocímetro, o que a gente checa no velocímetro, pessoal? Se ele não tiver zerado. Hã? Joga pro mecânico. Pra mim, Aperta o freio. Pô, já tá rodando. O que vocês imaginam que pode ser? Faz o instrumento. Então esse é um exemplo. Conheçam as possíveis pane, tá? Senão o que a gente faz é só olhar e pronto, olhei. Não conheço as possíveis pane que ele pode dar para eu analisar se está acontecendo ou não. Então ele pode estar travado lá em 20 nós, por exemplo. Estou com alguma obstrução lá no meu tubo de pitot e tem ar preso na linha. Pode ser vento, igual ela falou. Estou aprodinho com vento. Vento forte. Só que o vento é mais difícil porque ele não vai ficar travado, ele vai variar, né? Estou captando ar ali, ar de impacto. Meu velocímetro vai ficar variando. Um que eu sempre pego vocês, cara. Turning bank.
O que a gente checa no turning bank? Está centrado sem vazamentos. E aí? E se ele está ligado também de elétrico? É elétrico o turning bank? É? O padrãozinho, sim. Tem até o switchzinho lá vermelho, quando você tá master. Todo mundo sabia disso? E cara, isso, de novo, para desbloquear a mente de vocês, o checklist fala, veja os instrumentos. Aí, isso eu me incluo também, tá? A gente olha para o turning bank, tá escrito lá, elétrico, mas a gente não lê. O troço é elétrico. A maioria das vezes a gente acha que é a vácuo. Né? E faz sentido. Por que ele é elétrico? Se eu perco a minha bomba de vácuo é responsável por quais instrumentos? Altímetro e... Não. Giro direcional e horizonte. Giro e horizonte. Isso é tomada estática, né? Então a bomba de vácuo, ela cria vácuo para esses instrumentos, que funcionam através de um giroscópio, para eles me dar a informação correta. Se eu perco o meu vácuo e eu estou em condições IMC, você acha que vocês vão conseguir voar reto nivelado? Estou sem referência visual nenhuma, tudo branco. Então o turning bank é o cara que vai salvar a tua vida. Aí a gente olha para ele, checado. Eu não sei se ele ligou, se ele não ligou. Aí o taxi checklist, a gente faz só de cabeça os memory items. A grande maioria não testa o turning bank, sendo que o correto era a gente, se ele é elétrico, ele tem uma janelinha lá, vermelha quando está desligado. Está escrito off. Quando eu ligo a minha bateria, essa luzinha vermelha tem que sumir, fica tudo preto. Então, a primeira coisa que você pode fazer, ligou a bateria para fazer o acionamento, você já pode bater o olho lá, estou voando na frente. Nem fiz o after start checklist, mas eu já estou checando aqui meu turning bank. Pô, ligou, beleza, mas eu não sei ainda se ele está funcionando. No meu taxi checklist, pede para eu checar ele de novo. Eu vou fazer curvas com o pedal e ele vai me dar a inclinação de asa. Tá? Aí você está checado, vai fazer um voo com o teu patrão, você já programou aqui na rota, você vai entrar em condições IMC. Você só tem uma bomba de vácuo, a sucção dela está abaixo do arco verde. E aí você vai ver que o teu turning bank não está funcionando. Vocês vão continuar o voo? Até pode. Ter o horizonte ali, a princípio, ainda está funcionando. Mas é meio que loucura. O meu instrumento de backup não está funcionando. A minha vácuo está abaixo dos mínimos. Então eu não posso confiar no meu horizonte e no meu giro. Vou voar 30 minutos dentro de nuvem? É loucura. Então a gente ter um bom conhecimento de como funcionam nossos instrumentos vai mudar a nossa tomada de decisão também. Tá? Falando da suction, muitas vezes a gente checa também e não sabe qual que é o parâmetro. Então veja no manual do fabricante. Isso muda de avião para avião. Se está abaixo dos mínimos, eu não confio nos instrumentos que dependem do vácuo. Se está acima dos mínimos, se está acima do máximo previsto, eu posso até confiar, eles vão me dar a informação correta, mas a qualquer momento eu vou quebrar meu horizonte, vou quebrar meu giro. Tá? Uma dúvida comum também no gerenciamento de pane. Perdão, só para a coisa que você falou, se estiver abaixo não pode confiar. Ela não vai ter vácuo suficiente para me dar uma informação precisa. Conhecimentos técnicos, pessoal, a gente precisa aprofundar também, tá? Por exemplo, os magnetos. Vocês não precisam saber platinado, como é que ele funciona, que tipo de peça que tem lá dentro. Para a nossa operação, a gente não precisa aprofundar tanto. Mas, no mínimo, eu preciso saber o que o magneto faz. O que o magneto faz? O magneto não é do corrente. E o que ele precisa para gerar essa corrente e para que serve essa corrente? Essa corrente Precisa de energia mecânica para gerar essa luz na vela.
Quem já pegou a hélice aqui, manuseando a hélice, ela dá um estralo. Clac. Alguém já fez esse teste? Quem for fazer, cuidado, pelo amor de Deus, né? Checa os magnetos lá em off. Isso é uma catraca que tem no magneto. Para partida, pelo menos um dos magnetos tem que ter essa catraca. Basicamente tem uma mola lá dentro do magneto. Quando eu vou girando a hélice, vai comprimindo essa mola. Quando dá esse estralo, significa que a catraca soltou a mola. Essa mola solta, vai girar lá o platinado dentro do magneto, gerar essa corrente elétrica para gerar a ignição na minha vela. Depois que o motor pega, que ele já tem giro suficiente, ele não aciona mais essa catraca, ela desarma. Cada vez que minha hélice gira, dá esse clique, gera ignição e vai lá nas minhas velas. É uma confusão comum que eu vejo com vocês também. Teu instrutor paga a pane, você vai fazer a pesquisa de pane. E aí mesmo com a hélice girando, alguns querem, na simulação, falar, eu dou na partida. Como se fosse um carro, né? Eu vou apertar o botão lá do start-stop, o carro vai ligar. O starter, a única função dele é girar a hélice. Se eu tiver sem starter, eu vou ligar o avião na mão, um exemplo. Eu vou ser o starter, vou pegar a hélice e vou dar esse cleque, essa catraca, para o magneto girar a centelha. Tá? Então, em voo, a gente não bate no starter se a minha hélice estiver girando. Se ela está girando, meu magneto está funcionando, ok? Está girando a centelha. Se a minha seletora está aberta e a minha mistura aqui está ajustada, eu já tenho combustível. Se o meu carb heat está aberto, por mais que meu filtro de ar entupiu, eu tenho uma entrada alternativa de ar. Pô, então minha hélice está girando, eu tenho a ignição. Meu combustível está aberto, eu tenho combustível. O carb heat está aberto, eu tenho oxigênio, eu tenho o que eu preciso já para o motor funcionar. Isso é pesquisa de pane. Então a gente precisa entender essa parte técnica para não ficar só na decoreba ali. A gente cria um fluxo para facilitar, né? Mas às vezes vocês perdem tempo olhando luz, perdido, alternador, o que eu faço? Então, basicamente, esses 3 itens é igual uma fogueira. Né? Fogo, combustível e o oxigênio. Então, no caso ali, tá dando isso aí, então só empurrar a potência ali, para ver se ele volta. Tua potência ela já vai estar, porque você está voando, né? 2.350, do nada você perde toda a potência. Pô, às vezes esses dias aconteceu comigo. O fone enroscou na seletora. Então, se eu puxar forte ali e não perceber, de repente eu consigo fechar essa seletora. Tá? Pô, o que está acontecendo? Eu perdi toda a potência, a minha hélice está girando, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Aí eu vou fazer a pesquisa. Pô, será que eu esbarrei aqui? Será que eu esbarrei na chave de magneto com o meu joelho aqui e acabei mexendo ali na computadora? Isso é pesquisa de pane, é ver se eu fiz alguma besteira. Pô, tá tudo no lugar, não tenho o que fazer. Aí eu vou pro corte, né? Agora, tô voando, minha hélice parou, meu motor travou, aí... É o caso de tentar. Nem sempre, porque do nada, tua hélice está lá girando a 2.350 rotações por minuto, do nada ela... Cara, um pistão, uma biela, alguma coisa ferrou. Entendi. Se eu, com a hélice parada, bater no starter e o meu motor estiver travado, se ele parou do nada, ele travou. Eu vou bater no starter. O que é o starter? O starter ele tem uma engrenagemzinha pequena, isso por um 5.2, tá? E lá na minha hélice, na parte de dentro, tem uma cremalheira cheia de dente. Quem já reparou nisso? Então o starter, essa engrenagem do starter, salta, cremalheira. Não, é uma cremalheira, cara. Deixa eu colocar aqui, ó, tem meu PC. Aqui, ó. Essa aqui também, ó. Todo mundo consegue enxergar, pessoal? Então a hélice ela fica presa aqui, né? Vem pra frente. O starter é uma engrenagemzinha pequena assim, que vai saltar para fora, encaixar na cremalheira para fazer a minha hélice girar, para os meus magnetos funcionar e tudo acontecer. Se o meu motor travou em voo, quebrou, provavelmente o starter vai saltar, vai encaixar na cremalheira, a hora que o starter girar,
cremalheira está travada. Eu vou quebrar os dentes ali do starter da cremalheira. Mas, pô, meu motor já está quebrado, eu já estou ferrado, dane-se o starter. Eu tentaria, mesmo sabendo já das possibilidades zero. Outra situação, você teve a perca de potência, tua hélice está girando em molinete por causa do vento relativo, você está fazendo a tua pesquisa de pane. Só que aí é um erro comum, a gente não compensa o avião. Traz para o Best Glide, compensa. Você está nervoso, com a mão no manche, olhando para baixo e você vem puxando o teu avião. Quando você olha ali, você está quase estolando. Meu vento relativo agora não tem mais tanta força, pode ser que minha hélice pare. Nesse caso, o que vai salvar minha vida é bater no starter. Bati no starter, a hélice volta a girar, meu magneto volta a funcionar e eu posso continuar fazendo minha pesquisa para ver se eu vou ter potência de novo. Tá? É possível uma pane de motor por afogamento? Por excesso de combustível injetado ali, depois que já parou? Cara, na nossa operação é muito difícil. Você está chegando lá no teto de serviço do 150, não vai afogar. Oi? Só que eu vou perder muita potência e eu vou estar criando chumbo lá nas minhas velas. Mas, pô, excelente pergunta. Ajuste de mistura também, pessoal. Cobrem para vocês fazerem durante o voo. Mas, ao mesmo tempo, estudem. Cheguem lá preparados. Quem me fala aqui um pouquinho do ajuste de mistura? Quem arrisca aí? Deu uma estudada. 5.000, vem retirando até ter uma ligeira queda do RPM ali. É o que eu posso falar. Show, tá ótimo. Você viu essa informação Só do aeroporto. e o manual do fabricante. O EGT ali, ele é responsável para esse gerenciamento aí. Exatamente. Então, essa... Pode falar. Desculpa. Não, pode falar, pô. Mas é que eu nunca ajustei mistura em voo, ainda estou em PAI 2, mas geralmente em navegação, mas eu estava estudando sobre isso, sobre o EGT. E aí eu não sei se todos são operantes, como que funciona realmente na prática, entendeu? Show, já vou chegar lá. Então, esse ajuste de mistura, manual do fabricante, galera, estudem. É previsto eu decolar com a mistura ajustada. Então, a gente precisa entender mais a fundo o que é a mistura, como que eu ajusto ela, por que eu posso decolar com ela ajustada. Vai depender da tua altitude e densidade. Depende da altitude, né? Aqui, no caso, 3.000 pés, o certo seria já decolar com a mistura ajustada. Lá no Rio, por exemplo, não. Depende, cara. Esse é um erro comum que a gente tem. Eu me baseio na altitude do local, mas o motor não sabe que altitude que ele está. Ele sabe a altitude e densidade. Estamos a 3.000. Umidade baixa, 35 graus. Se você for calcular, junto com a pressão lá que você tem, você está decolando com 6.500 pés. E aí você vai no manual do fabricante e ele fala, a partir de 3.000 pés de altitude e densidade, corrija. Você está decolando a 6.500 e não corrigiu. Nossa, o avião não sobe. Pô, é muito combustível para pouco oxigênio. Ele não vai subir mesmo, vai perder muita potência. Tá? No SOP, acho que, se eu não me engano, a gente padronizou com 5.000. Porque isso é arriscado. De repente você vai ajustar lá para a tua decolagem, ajustou mal. O EGT lá que... Qual que é o teu nome mesmo? João. O EGT que o João falou, que a gente já vai falar um pouquinho, não está funcionando, você faz um ajuste errado de mistura, eu vou ter falta de combustível na decolagem. Ou pior ainda mais a minha performance. Então o operador, por segurança, decole com mistura rica. Vocês, por segurança, devem saber o manual do fabricante. Está no voo solo, calorão, nossa, o avião não está subindo. Cara, deixa eu tirar um pouquinho aqui de mistura. Na hora você vai escutar teu motor ganhando fôlego. Teu climber vai dar um fôlego também. Tá? E aí ele comentou do EGT. Vou falar um pouquinho do EGT e quando a gente checa. Ground checklist, então. Um dos primeiros itens lá é o check de mistura, né? Então, o que eu vejo a gente fazendo? Eu empurro a manete, tiro a manete, empurro a manete, tiro a manete, empurro a manete. Eu nem olho para o meu avião para ver quais equipamentos esse ajuste de mistura vai influenciar. Então, o EGT que o João falou é justamente o ajuste da tua mistura. Exhaust Gas
gas temperature. Deixa eu mostrar um exemplo aqui de um. Aqui, ó. Com certeza algum de vocês já viu esse carinha lá dentro do avião. Não são todos que tem, tá? Então, mistura... Agora eu vou precisar da ajuda de vocês, que eu não lembro. Mistura perfeita, como é que a gente fala, que a gente aprende lá na teoria do PP? 15? Não, oi? 15? Isso, mas como é que é o nome técnico lá? Esquiométrica, esquizofrênica, sei lá. Alguém lembra? Estequiométrica, muito boa. Então é quando eu consigo achar a quantidade de combustível perfeita para a quantidade de ar. Então são 15 moléculas de oxigênio para uma de combustível, né? Quando eu acho essa mistura perfeita, eu queimo tudo lá dentro do meu cilindro. Não sobra nada. Então, por isso que é a mistura perfeita. E isso vai me dar um pico de temperatura. Lá no meu EGT, que é a temperatura dos gases de exaustão. Ou seja, lá no coletor onde saia os gases, né, a fumaça, existe um sensor que é ligado nesse instrumento. Se esse instrumento está me mostrando a temperatura máxima que ele atingiu, eu estou com a mistura perfeita. Então lá no meu cheque de motor, quando eu estiver trazendo a mistura, esse cara estava muito rica, ele vai começar a subir. Tá? Se ele não mexer, estou com pane. Se eu estou com pane nesse instrumento, eu não vou conseguir, de jeito nenhum, fazer um ajuste de mistura perfeito em voo. Aí entra o que o Iago falou lá da tabela de performance. Um exemplo para vocês, tá? Tem esse knobzinho aqui que eu controlo esse indicador em amarelo, tá? Normalmente a gente usa esse indicador para achar o pico. Então eu venho reduzindo a minha mistura. Vamos imaginar que a gente está lá em cruzeiro com 2,350. Eu venho reduzindo a mistura, venho reduzindo. O indicador branco aqui vai subindo, 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 subindo. Ele vai atingir um pico, digamos que seja aqui nessa marcação. E aí ele vai começar a descer. Ou seja, o meu pico de EGT é aqui, né? Eu vou pegar esse knobzinho e vou marcar lá. Para daí eu fazer o meu ajuste de mistura. E aí vocês vão ter que ver o manual do fabricante, às vezes o manual do motor. Normalmente no manual do fabricante, nessa tabela de ajuste, ele vai te dizer como ajustar. E tem aquela questão do lado rico da mistura. Isso, que é o Reach of Peak, Lean of Peak, talvez vocês já tenham ouvido falar, ou Best Power Cruise, Best Economy Cruise. Eu quero um Best Power, quero a melhor potência que eu posso ter. Normalmente, alguns fabricantes, essa melhor potência é o pico, lá onde eu marquei. Então, estou em cruzeiro, deixa eu ajustar minha mistura agora. Vou trazendo, 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 até o branco chegar no pico, que é onde a gente fez a marcação. Dependendo do modelo do avião, isso pode aquecer muito o motor. Quem vai me falar se ele está quente ou não? Quem vocês olham normalmente? O óleo. Temperatura do óleo. Alguns aviões aqui também tem o CHT, a Cylinder Head Temperature, é a temperatura da cabeça do cilindro. Então, um bom ajuste de mistura, eu tenho o EGT, eu sei o manual do fabricante, ou eu tenho essa tabela em voo, complementando por isso que o POH, né, o Pilot Operation Handbook, ou o manual de voo da aeronave, ele é obrigatório a bordo. Lá tem. Mas, dependendo do avião, você está voando bastante tupi, né? Onde você deixa a pasta? Lá no bagageiro. Pois é. E aí como é que você vai pegar lá para ver a tabela de performance? Né? Isso é uma coisa que eu parei para pensar esses dias, cara. Pô, normalmente a gente joga a pasta lá em um lugar que eu não vou alcançar. Pô, tive uma pane. Porta aberta em voo, por exemplo. O checklist que a gente tem no painel não tem. Aí, pô, você não consegue fechar de jeito nenhum. Cessninha é fácil, né? Só bater lá igual geladeira que fecha. Aí tua pasta tá lá atrás, pô. Ferrou. Então, da próxima vez que vocês forem voar, lembrem disso. De repente tira o POH,
deixa ali próximo de vocês, deixa no bolsão do avião. Mas então, voltando, isso aqui, galera, vocês conseguem aprofundar muito, que é o Lean of Peak e o Reach of Peak que o Iago falou. Cada avião, cada fabricante pode ter um ajuste diferente. Mas normalmente um Best Economy Cruise, o mais econômico que você consegue ter, ele vai falar para você chegar no pico, então eu venho tirando, cheguei no pico, eu vou tirar mais um pouco. Ele vai te falar, chegue no pico, continue tirando combustível até você perder 100 graus Fahrenheit, por exemplo. Aqui ele me fala que cada tracinho é 25 Fahrenheit. Então eu vou perder 4 tracinhos desse. Com certeza vocês já fizeram um ajuste de mistura, tirou um pouquinho a mais, o teu RPM, o Best Economy é isso. Eu perco potência. É normal. Mas eu consumo menos e o meu motor continua sendo refrigerado, tendo uma refrigeração legal. O Best Power, eu chego no pico, o fabricante vai falar para você, chegou no pico? Agora dê mais combustível, 50 graus Fahrenheit. Estou dando mais combustível, ele vai esfriar também. Vou perder agora 50 Fahrenheit, 2 tracinhos, do lado rico, dando mais combustível. Eu vou ter mais potência. Esse combustível extra que não vai ser queimado, estou com mais potência, mas esse combustível que sobra vai refrigerar lá meu cilindro também. Tá? Isso é uma pincelada aí em lado rico do pico e lado pobre do rico. Vocês só vão saber lendo o manual do fabricante. Cada avião vai ter sua temperatura diferente, ou ele vai te mandar ficar ali no pico. Tá? Aí a gente falou um pouquinho do CHT também, que é o meu limite para controlar a temperatura do avião. Pô, alguém tinha me feito uma pergunta e eu esqueci o que eu ia complementar, galera. Se vocês lembrarem, vocês perguntam de novo. Então, cara, o checklist, não sejam empurradores de manete. Agora vocês sabem que a mistura, tudo tem um porquê por trás. Tudo tem um sentido. Então o cheque de mistura não é só para eu cortar e voltar. Isso é básico. Deixa eu olhar aqui para o painel do meu avião. Tupi, eu tenho pressão de combustível. Então, se eu checo a mistura, tenho que checar a pressão de combustível. Opa, tem EGT também. Deixa eu checar o EGT. Eu tenho fluxo de combustível. Deixa eu checar o fluxo de combustível. Deixa eu ver se a minha mistura já está muito rica ou muito pobre. Tirei só um golinho, meu motor já perdeu potência. Pô, minha mistura já está muito pobre. Tirei um pouquinho e ficou sem. Pô, vim tirando, nada do motor apagar. Tem muito combustível, está muito rica a minha mistura. Para, leva para a oficina, de repente faz um ajuste. Mas aqui os nossos, normalmente, na metade ali ele já está cortando, é o ideal. Não está nem muito rico, nem muito pobre. Ô, Catal, eu já tive uma pane só de você tirar a mistura e o motor não parar. Aí nós desligamos com o Neves. O que você acha que pode ser? Cara, eu tive uma vez, meu cabo veio na minha mão, assim, ó. Pode ser o cabo que soltou lá. Nossa, isso faz uns 4 anos, cara. Fazendo um voo panorâmico, pousei, pessoa feliz da vida, falei, vou desligar agora. Puxei a mistura, ela veio aqui assim, ó, o cara olhando o cabo, que isso? Saiu na mão, aí tive que desligar no... Na verdade eu fechei a seletora, que às vezes você desliga no magneto, ele dá uns pipocos, né? Então, esse exemplo da mistura, cara, cada botão que vocês apertar lá, vocês precisam parar para pensar. O que isso vai fazer? Por que eu aperto esse botão? O carb heat que eu checo, tem que cair quanto? E se não cair? Se não cair nada quando você puxar o carb heat, o que pode ser? Aí está obstruída essa abertura de ar. Pode ser que ele não abriu quando eu puxei. Ou pode ser que ele já estava aberto. O cabo arrebentado. Pode ser que eu já estava voando com o carb heat aberto ali. Ó. Avião xoxo, eu checo o carb heat e não cai nada. Tá bom, vamos voar. Já estava aberto lá, você está admitindo um ar quente, perdendo potência. Antônio, você falou que você desligou o motor fechando a seletora, correto? Qual o procedimento para acionar novamente o avião após? É abrir e acionar normalmente? Ou tem que esperar alguns minutos com a seletora aberta para a gravidade na linha combustível do motor? Não, ali quando você voltar, o combustível já desce. Automaticamente.
Para cortar ele demora um pouco, né? Porque ainda a linha está alimentada. Então, se um caso desse você quer cortar rápido, aí você tem que dar potência. São 4 drenos e um ciclo 2, correto? Ou eu estou errado? 3. São 3? Um em cada asa e um na linha. Podemos... O do filtro do combustível. O do filtro do combustível É o da linha. do mais baixo da linha? O que a gente drena lá já é o que passa pelo filtro. Posso começar drenando da linha, galera? Não, porque se tiver água no tanque, vai puxar pra mim. E aí a gente não vai ver, né? No meu copinho vai sair combustível, mas a água que estava no tanque, agora ela desceu para a linha e eu não vi. Cara, então tudo que vocês fazem, parem e pensem. Pô, por quê, cara? Por que eu tenho que drenar a asa antes? Esse é o maior problema assim, que eu vejo na gente. Essa falta de curiosidade. Ah, eu só faço como manda o figurino. E às vezes a gente nem buscou a informação na fonte correta, né? Então tudo tem um sentido. Deixa eu ver mais alguma coisa curiosa do checklist. Meu filho está no avião. Ah, claro. Uhum. Ô, Cacau, de novo eu, foi mal. Não, que isso, pode perguntar. Por que só tem um suspiro na asa direita e não nos 2 asas, sendo que tem 2 tanques? Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui para ficar melhor para vocês, cara. Deixa eu ver se essa aqui vai dar pra gente ver. Aqui, gente, não dá pra ver tão bem, mas pelo menos dá pra gente imaginar. Tá vendo aqui, ó? Tem uma saída, aqui tem outra, e aqui tem outra, certo? Então, a gente sobe na asa aqui, tá? Para checar o combustível, só para vocês entenderem a posição dele. Então, esses caras aqui estão virados para dentro do avião. Então, os 2 tanques, tem esses 2 drenos aqui, um apontado para o outro. O da frente aqui, se eu não me engano, é o que interliga os 2 tanques. Esse aqui é o que desce pela linha ali, pela fuselagem, vai lá por baixo, sai na nossa seletora e vai lá para o filtro de combustível. Tá? Então, por que eu tenho só um respiro, que é esse cara aqui? Ó? O ar que entra aqui de impacto não vai pressurizar os tanques? O tanque, no caso, né? Pressurizou esse cara, automaticamente ele vai estar pressurizando o outro. Eles estão interligados, então a gente tem um respiro só. Tá? Se fossem tanques isolados, se eu não me engano, o Seneca é assim, aí eu tenho mais de um. Bom, então, essa pergunta também é mais um exemplo, galera. Garanto que muitos de vocês nem lembram de checar o respiro lá do tanque. Às vezes passa batido. Hã? Não tem checklist. No SOP. Não tem checklist para o avião. Então, de novo, por isso tem que conhecer a máquina que vocês estão voando. Tem que saber o manual do fabricante. Tá? Pô, isso, cara, é muito importante. Tem vários acidentes aí, relatórios de acidentes que o avião perdeu potência do nada. É a famosa pane seca molhada, né? Tem o combustível, mas estava obstruído ali, parou de pressurizar meu tanque e o combustível parou de descer. O cheque é visual só? Visual. Mas eu gosto de manusear ali, ver se ele não está solto. Se ele estiver muito frouxo, pode ser que ele soltou daquela superfície lá de cima. Só está encaixado ali, mas não está encaixado no tanque. Então tudo, galera, tudo aprofunde o conhecimento de vocês. Se você não achar uma lógica plausível por conta de um item que você checa, pergunte, corra atrás. YouTube tem muito conteúdo. Infelizmente brasileiro não tem tanto, então tudo que vocês forem pesquisar tem que digitar lá em inglês. Depois eu posso até passar alguns canais para vocês. No meu voo de cheque você falou comigo sobre a
aquela porção do combustível que não é utilizável. E eu não lembro bem o que você explicou. Você poderia explicar de novo? Então, aproveitando a imagem aqui, ó. A gente... Deixa eu abrir ela aqui, ó. Você falou que dava para utilizar assim. Isso. Então, a gente tem aqui a saída do tanque para a linha, certo? Um adaptador igual esse aqui. Imagina que você está com pouco combustível, só vai ter uma prainha ali, um filete de combustível na parte inferior do tanque. O meu pescador, o combustível vai descer. Só que no momento que eu coloco uma atitude muito agressiva ou uma curva, esse combustível vai deslocar e ele pode deslocar lá para a parede oposta. Eu vou ter uma falha momentânea de combustível. Então o manual do fabricante fala sobre o não utilizável também. Se você chegar numa situação de estar só com o não utilizável, cuidado com a atitude do teu avião. Cuidado com curvas muito agressivas, que ele pode dar uma falha de combustível ali momentânea. Amperímetro, galera. Como é que a gente checa o amperímetro? Não é quando o rádio flap para de funcionar, não? Aí tu sabe que geralmente checa pela lente. Oi? Geralmente checa pela lente porque ela sofre bastante energia, né? Ele dá indicação. Aí vai depender do que tipo de equipamento eletrônico você tem lá na tua aeronave. Pô, tem um GPS, eu tenho 2 rádios, eu tenho um Storm Scope, tenho strobe lights, tem um monte de coisa. E eu sei que eu vou usar aquilo em voo. Então, eu vou testar meu alternador em solo com tudo isso ligado. Normalmente a gente tem 2 tipos de amperímetro. Um que o zero é no meio. Olha lá. Eu tenho 0 no meio, eu tenho 0 à esquerda, tá? Mas a ideia principal deles é a mesma. Liguei meu avião, isso é outro detalhe também, ó, de memory items e de conhecer lá a aeronave. Vocês acionam o avião, o que é memory item pra gente? Motor em 1000, eu tô com um olho no tacômetro, o outro na pressão, de imediato. Motor em 1000, pressão, estabilizou. Alternador, corrige a mistura para o táxi. E aí eu vou para o meu checklist. Beleza? Então, RPM, de imediato a pressão também. Não quero ficar rodando meu motor sem indicação de pressão. Liga o alternador, corrige a mistura. Aí vocês ligam o alternador e nem checa esse cara. E você continua lá fazendo suas coisas. Pode ser... Oi? Não checa o perímetro, né? Normalmente, como a partida ela drena muito a bateria, quando você liga o teu alternador, o amperímetro, vamos usar esse aqui como exemplo. Ele está zerado. Se ligou o alternador, ele vai lá na casa do chapéu. Por quê? Ele está dando muita amperagem para a bateria agora, você drenou muito ela. Então ele vai lá em cima, porque ele está tendo que mandar muita carga para a bateria e sustentar o avião também. Conforme a bateria vai carregando, ele vai voltando para o zero. Mas ele nunca fica zerado, ele sempre vai ficar um pouquinho positivo. Tá? Aí eu comecei a ligar GPS, strobo, landing. Flap ele é momentâneo, né? Eu não gosto muito de usar o flap. Eu ligo aquilo que é constante. Pitot hit, usa bastante carga e é constante. Pitot hit. Esse cara ele vai ter que dar conta de um monte de coisa. Então ele tem que ficar positivo e vai ficar bem positivo. Se ele ficar à esquerda do zero, significa que o alternador não está dando conta de sustentar tudo isso. Quem está dando conta é a bateria. Qual a amperagem que a bateria está perdendo agora, por hora? É o que está indicado aqui. O que não tem nada à esquerda do zero, ele não vai indicar quanto a bateria está perdendo por hora, mas ele vai falar que a tua bateria está perdendo amperagem. Está lá no zero. Então, meu alternador não está dando conta e minha bateria está morrendo. Isso é feito no ground
ground check ou logo após o posicionamento? No ground check, mas pô, liguei o alternador, eu já tenho que saber qual é o instrumento que me indica alguma coisa. Senão você liga, continua fazendo as coisas, fala com os teus passageiros, pede a torre autorização para o táxi, vai até o ponto de espera, ground check, e meu alternador não está funcionando. Estamos voando atrás do avião. Sacou? Eu tenho uma dúvida. Costumo dizer que meus pais sempre disseram que eu nasci velho já. Né? Eu tenho uma dificuldade mesmo no checklist com memory items. Somente os de emergência temos que memorizar, né? Mas after take-off, na ingressão está, temos que memorizar. Qual? Memorizar. O após a decolagem? Não, antes. Checamos o motor, vamos de autorização para ingressar na pista. Boa, isso aí me lembrou uma outra coisa, mas pode continuar. Eu tenho essa dificuldade porque eu pego sempre no checklist para conferir. Eu tenho ela de Mas confirmar. aí que tá, esse checklist ele não é decorado. Não é decorado, eu estou tranquilo, eu não tenho nada para gerenciar. Não estou em voo, não estou preocupado com outros tráfegos, com o rádio. Não é errado isso, porque eu Não. já tive essa emergência com o escritor. Por isso que... Memorizar Não. Read and do. Essa é uma fase read and do. Eu vou ler e executar. Aí entra o before takeoff, que eu já vi alguns de vocês irem lá na cabeceira fazer. Uma tarefa que eu indico todos vocês, eu sempre indico para quem eu vou, cara. Se em solo você não saber todos os checklists e a sequência deles, não estou falando dos itens, tá? Só saber o nome do checklist, a sequência, cara, em voo você vai ter dificuldade. Se em solo você não sabe, sem pressão nenhuma. E aí, voltando para o before takeoff, alguns fazem na cabeceira, o que não faz sentido nenhum. O que vem depois do before takeoff? Qual o checklist que vem depois do checklist antes da decolagem? After take-off. Aqui as coisas. É o Below the line, o clear for takeoff. Ou seja, eu tenho que fazer o before takeoff antes de eu estar autorizado, certo? Então vamos imaginar que aqui a gente está no aeroporto controlado. Você fez o teu check de motor. Porra, eu mexi em master, em magneto, em mistura, em carb heat, em CB. Você mexeu em um monte de coisa. Torre, estou pronto no ponto de espera. Está autorizado, alinha e decola de imediato. Você vai conseguir alinhar e decolar de imediato? Não. Você até consegue, sem checar nada. E se o vento mudar também, de cabeceira? Então, primeiro exemplo do porquê que eu tenho que fazer o before takeoff antes. Tá? Pode ser que o cara fale para você alinhar e decolar de imediato. Aí você, bonitão, vai parar lá na cabeceira. Master, magneto, mistura, rádio. E eu, o Boeing lá tendo que arremeter porque você não fez checklist como deveria. Esse checklist não poderia ser feito no táxi? Do ponto de espera até a cabeceira? Aí eu venho o meu segundo exemplo, tá? Você quis agilizar, não quis fazer ele no ponto de espera, você considerou que está pronto. E vamos ao exemplo aqui. Não é controlado. Alguma aeronave para pouso ou decolagem imediata? Ninguém. Você inicia teu táxi. Você está com teus passageiros, está levando tua família a voar, teu patrão. Você alinhou, ou vou fazer na pista, o exemplo que você deu. Master on, magnetos, em ambos, mistura rica, seletora, altímetro, rádios. Ih, caralho, meu rádio pagou. Pagou meu rádio. Aí você vai gerenciar isso em cima da pista. Tem um cara na perna do vento que te deu prioridade e agora ele vai fazer circuito completo para você decolar. Você está no meio da pista, teu rádio está apagado. Ou você tem um CB saltado, porque eu dei potência e dei carga elétrica para testar meu amperímetro no ground check, né? Saltou o CB, eu só fui ver em cima da pista, porque eu não fiz o checklist como eu deveria ter feito. Aí eu vou fazer backtrack, informar que eu estou cancelando, falar para o meu patrão aqui. Desculpa, cara, não vou poder voar, vou ter que parar na oficina. Eu já poderia ter feito isso no ponto de espera. Então a gente não está voando à frente do avião, galera. Estamos querendo inventar a ordem das coisas. Qualquer avião que vocês pegarem, qualquer um, eu desafio vocês. Essa sequência é a mesma. Vê vídeo da Latam operando da Azul. O before takeoff é feito antes de eles estarem prontos. Reportei que estou pronto, a torre me autorizou, aí eu vou para o below the line. Né? Que é o clear for takeoff que tem lá.
Aí sim, eu ingresso, cruzei a linha pontilhada do ponto de espera, não está pontilhado lá no nosso checklist também? Ali que você vai executar. Aí eu brinco aí com quem voa comigo já, que é a melancia na cabeça. Estou entrando na pista. Não é uma área crítica? Eu quero botar a melancia na cabeça. O que esse avião me oferece para eu chamar a atenção? Pô, luz de pouso. Ó, esse aqui tem strobe lights. Vou ligar strobe lights. Transponder em out. Outras aeronaves agora que tem TCAS, eu vou aparecer no TCAS deles. Se eu estou voando em área controlada, eu vou aparecer no radar. Então, porra, estou usando tudo que eu tenho aqui para falar, ó, estou em cima da pista, não me atrapalhem, não me matem. Tenerife, né? E aí lá o checklist ele fala também mistura rica e bomba elétrica no caso dos aviões asa abaixo. Aí é uma confusão também. Por isso que eu quero que vocês entendam a lógica das coisas. Estou ingressando no ponto de espera. Vou para 2-1. Eu devo ter o quê? 1 quilômetro de backtrack? Para que eu vou dar mistura rica e já ligar minha bomba de combustível? Faz sentido nenhum. Por que o fabricante manda, então? Porque o fabricante entende que você vai cruzar o ponto de espera e você já está na cabeceira e vai decolar. Ele não sabe que você vai fazer um backtrack. Beleza? Então, é entender o funcionamento das coisas para fazer um uso lá correto. O ajuste também, o giro, perdão, tem checklist, para ajustar o giro, né? É ideal fazer já na cabeceira, pronto para decolagem, por conta da cabeceira, aproada para o... Não? O táxi checklist vem antes de qual checklist, galera? Ground. Antes do ground. Só que dependendo da posição da nossa aeronave, a gente não consegue taxiar tanto para fazer o táxi checklist. Então a gente costumou fazer em cima da pista, né? Mas cara, nada impede. Fiz o meu after start, eu já sei, por isso que eu falo para vocês, façam em solo. Eu sei que após o meu acionamento é o táxi. Eu tenho que fazer o táxi. Se eu souber os itens já, melhor ainda. O que eu faço? Acionei, reportei que vou iniciar meu táxi até o ponto de espera. Primeiro pedalzinho que eu dou, eu já olho meu turning bank. Para ver se ele... ele ligou no meu acionamento. Aquela janelinha vermelha saiu. Mas será que está inclinando asa? Pô, primeiro pedalzinho que eu dei aqui para taxiar, eu já olho ele. Estou voando à frente, mesmo em solo. Alinhei na taxiway. Ela é alinhada com a pista. Então, se eu estou alinhado nela, indo para o ponto de espera da 03, minha bússola tem que mostrar 2-1. Compass, checked. Turn in coordinator, chequei já ali quando eu saí comecei a iniciar meu táxi. Vou ajustar meu giro. O que falta? Freio. O que mais? Já foi. E aí? O giro, né? Já foi. E aí, galera? Ninguém lembra? Isso é uma coisa que a gente não faz também, deveria fazer. Não tem problema vocês não lembrarem. Esse é o lado bom da coisa, cara. É a mistura, a gente corrige pro táxi. Tá lá no táxi checklist. Esqueci, não tem problema. Você vai esquecer outras coisas durante todas as fases do voo. Faça o checklist. Esqueci. Checklist. Mistura aqui. Então, porque nesse caso a gente fez o do and read, né? A gente fez os memory items. Para finalizar, eu tenho que pegar o checklist. Putz, esqueci a mistura. Vai lá e corrige. Tá? Tá. Por algum motivo, você chegou, decolou e começar a apresentar uma falha. Boas. Galera, perguntem as coisas, tá? Vocês estão me lembrando um monte de coisa. Apresentou falha e vai começar a consumir a bateria. Pelo regulamento, a bateria tem 15 minutos ali de vida útil, mais ou menos. Então você desliga tudo aquilo que for desnecessário para voo, no caso rádio, você não tem como desligar, você transponde. Às vezes eu tenho 2 rádios, estou monitorando um outro, eu desligo. Mas aí você tem aquele tempo pequeno para você conseguir pensar numa alternativa, caso você esteja distante da sua primeira alternativa. Qual que é o maior problema que a gente comete aqui? Todo mundo conseguiu escutar a pergunta do Christian, gente? Não? Decolamos, eu vi que meu amperímetro está negativo. O que a gente faz? Qual que é o nosso maior erro?
vocês só checam o perímetro no ground, tá? Então é a minha última referência que eu vi que ele estava funcionando. No after takeoff tem lá engine instruments. Vocês checam pressão, temperatura. No teu cruise, engine instruments, vocês checam pressão, temperatura. Vocês esquecem do perímetro, vocês esquecem da suction. Instrumentos do motor. Alternador faz parte do motor. Bomba de vácuo faz parte do motor. Vocês têm que checar. Por quê? Fiz o ground check, estava funcionando. Decolei, estava funcionando. Em 10 minutos estou em cruzeiro. Instrumentos do motor, amperímetro. Puta, não está funcionando. Eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto tempo eu posso estar sem ele. Para calcular uma autonomia elétrica para eu pegar uma alternativa. Agora, na prática, o que a gente faz? Eu vou olhar um perímetro quando meu avião apaga tudo. Ah, olha lá, tá sem funcionar. Puta merda, e agora? Então, instrumentos do motor, galera. Ground, desde o acionamento, né? Acionamento, no ground, no after takeoff, no cruise, descend and approach, safety, landing, toda hora batendo o olho. Para quando vocês tiverem uma falha dessa, que não é incomum, vocês terem essa ideia. Pô, falhou deve ter uns 10 minutos, porque eu chequei lá na outra fase. Então vou gerenciar aqui o meu pouso. Vou precisar declarar uma emergência ou não? Pô, o Juiz de Fora já está aqui. Vou pousar com autonomia de bateria. Carb heat também é um pouco confuso. Deixa eu ver se eu acho a tabela aqui da FA. Pessoal, então uma tabelinha da FA sobre a possibilidade de gelo no carburador, tá? Temperatura ambiente, ponto de orvalho, umidade relativa. E aqui o grau, né, de chance de você ter gelo no carburador. Mas para resumir para vocês. O carburador tem um diferencial de pressão lá dentro, tubo de Venturi. Então, ele não tem nada a ver com a temperatura externa. O congelamento da nossa tomada estática, do tubo de Pitot, o indicado é 5 graus externo, com umidade alta a gente liga os aquecimentos, certo? O carburador, estou com 30 graus lá fora, umidade alta. Vai ter gelo no carburador. Pode criar gelo no carburador, dependendo, né, dessa tabela, do meu regime de potência. Então, duas panes que a gente usa o carb heat. Às vezes vocês decoram lá o checklist de reacionamento, vocês usam o carb heat e nem sabem o que ele está fazendo. Então ele pode descongelar o meu carburador em caso de gelo e ele é uma entrada alternativa de ar também, né? Certo? Então estou próximo a 0 grau, passando dentro de nuvem, o meu filtro de ar lá na frente pode congelar. Meu motor vai ficar sem oxigênio, vai perder potência. Abre o carb heat, eu vou isolar esse filtro de ar e vai ter uma entrada lá dentro do compartimento do motor que vai deixar meu motor respirar de novo. Essa entrada de ar não é filtrada. Por isso que no After Landing Checklist, se vocês forem ver que a gente também faz de cabeça e não checa o checklist, ele pede para fechar. Pousei com aquilo lá aberto, está entrando para dentro do meu motor. Pedra, grama, areia, quero, tá? Então, mais um exemplo da importância de entender a parte técnica e entender o checklist também e fazer uma boa execução dele. E aí, Católico, já teve um instrutor que falou assim, quando eu estou, por exemplo, em descida, e eu estou, sei lá, em 5 minutos em descida, com um ar quente aberto, ainda assim pode ter formação de gelo, mesmo com ar quente aberto. Aí, de novo, tabela. Pô, já está frio, alta umidade ou com baixa potência, por isso que o manual indica, pô, de vez em quando dá uma cuspida lá que a gente fala, né?
dá um pouquinho de potência e tira, só para garantir. Aconteceu uma vez comigo de CSW, no circuito, vindo para pouso, quente. Tava eu e um antigo instrutor, o Calvé. O avião estava funcionando normal. Qual que é o padrão através da cabeceira? Power off, carb heat aberto, né? Porra, eu abri o carb heat e o avião começou a pipocar. E aí a nossa intuição é, porra, se eu mexer nisso aqui, começou a pipocar, eu vou fechar. Aí que o motor apaga, né? Então, se ele começou a pipocar, poderia ter cristais de gelo lá, porra, abre, dá potência, ele vai normalizar de novo. Tá? Mas pode criar gelo quando a gente menos espera. Então, em questão de potência, também o instrutor já me falou que acima de 2000 é muito difícil ter gelo no motor. Então ele falou, faz uma descida rápida aí, eu acho que tá ficando noturno aqui em vídeo, faz uma descida rápida, não abaixo de 2000, justamente você não ter que abrir o carb heat. Seria errado. Claro, pô. Por que eu não vou abrir o carb heat? A gente acha que é porque eu vou perder 100 RPM, então tira 1500 aí no motor. Abre o carb heat, cara. Foi feito para isso. Agora, você está falando muito de carga de trabalho, né? Você falou, você usou isso muitas vezes. Vamos supor, uma situação, tá? Eu estou entrando no circuito. Tem 15 aeronaves no circuito. Tem 45 na perna do vento, 35 na contra o vento, tem 2 na base. Tem Caralho. Tem que saber como é que é no circuito, cara. Marginal Tietê tá voando. Eu estou voando, eu quero diminuir o máximo que eu puder as funções que eu consigo fazer. Então eu quero adiantar minhas funções e voar à frente do avião. Safety checklist e before landing checklist. Geralmente são feitas separadas um pouquinho. Você faz a safety entrando no circuito, before landing, já posso ir através para você. Juntar as duas, o quão bom, o quão ruim isso pode ser, principalmente em situações que você está no... Então, são 2 checklists, os 2 são do and read, então vou ter que... Às vezes eu faço só o land e eu já esqueço alguma coisa, eu vou juntar o safety e eu não vou ler o checklist ainda, porque eu sei que vocês não lêem. Vai esquecer coisa. A questão é você, na verdade, assim, você não fazer tudo com muita pressa, você fazer e fazendo exatamente para você não esquecer. Aí o ideal, cara, em vez de juntar, é você separar eles mais ainda. Quando eu fazia TGL, o meu gatilho, eu gosto de usar gatilho para não esquecer as coisas. Então, o meu gatilho para fazer o safety era quando eu soltava o PTT. Tá ingressando na perna do vento, charge serra whisky, soltei o PTT, eu vou lembrar de fazer o safety, é um gatilho que eu criei. E é mais ou menos o mais antecipado que eu consigo fazer quando eu estou só no circuito. Se eu estou vindo de navegação, eu já faço lá no Alphaville. Vou fazer o safety sem me preocupar com os tráfegos, eu estou mais distante, né? Posso fazer um cap também para ficar mais lento. Vou fazer o safety tranquilo. Putz, agora eu vou ingressar no circuito, deixa eu prestar atenção nisso agora. Ingressei, landing, lá na frente. Eu acho que juntar é pior. Mais carga de trabalho. Mas às vezes esquece, faz tudo junto. Às vezes esquece do safety girando o pé do vento e acaba fazendo tudo junto. Por isso que eu falo para vocês, é a 4ª vez já que eu vou falar para vocês. Façam isso, anota aí, galera, lição de casa. Estudem o checklist em solo. Você tem que saber de cabeça a sequência de cada um deles. Se você conseguir gravar ainda os memory items de cada um deles, memory items não, desculpa, memory items é obrigatório, né? Mas os que são read and do's de solo, se souber de cabeça cada coisa, melhor ainda. Você está conhecendo a tua aeronave. Porra, eu sei cada um deles e eu não sei por que eu faço eles. Eu sei a consequência de eu não fazer. É isso, vocês vão aprofundando o conhecimento. A inspeção externa, a gente faz aqui a maioria das vezes sem o checklist na mão, correto? É super errado, ou o correto é estar com o checklist ali e crochecando tudo que a gente... Qualquer fase do voo que você não usar o checklist é super errado. Seja ele memory items e depois ler, ou ler e executar. Se você não usou o checklist, você está errado em qualquer fase do voo. Cara, é só vocês pensarem o que vocês já esqueceram durante o voo. E o nosso gerenciamento aqui, ele é simplificado justamente para diminuir os riscos. Então você vai pousar com uma landing light desligada, que você esqueceu, o carb heat aberto, você esqueceu de fechar no final. O que tem de grave?
né? Às vezes, você pousar com o carb heat aberto e arremeter é um risco ali, você vai estar com baixa potência. Eu já sumi aqui na cabeceira 03 uma vez, de 150, não subia nem bom caramba. Só que se vocês não pegarem esse costume agora, entender isso, próxima fase vai ter lá bomba de combustível, né? Trem de pouso, passo de hélice, o que a gente já esqueceu lá? Né? Só vai aumentando a carga de trabalho. Você vai para um King, pô, um monte de sistema diferente. Então, você pegar esse costume feio agora de não usar checklist, cara, vocês vão ter dificuldade. Vai dar merda, tá? Todo mundo conhece? Alguém não conhece? Táxi, operação, subida, emergência. Táxi operacional, saída, emergência. Isso aqui está lá no MPI só, se eu não me engano, não tem no MGP. Alguém me confirma aí se souber, mas eu acho que é só no MPI. Mas, cara, o briefing de decolagem de vocês vai ser outro se vocês utilizarem isso aqui da maneira correta, tá? Então aqui é táxi. Para a nossa operação aqui é tudo mais simples. Mas se vocês pegarem esses acrônimos, táxi. Eu estou acionado aqui no pátio 3 Alfa, o táxi que me foi pago foi via Bravo, Zulu, Cruzo, Cabeceira, não sei o quê. Você vai brifar o táxi. Operacional. Vai ser uma decolagem normal. Flaps up. Vou checar minha seletora, checo as asas. O briefing a gente usa também para ver se a gente não esqueceu nada. Então vai ser uma decolagem normal, com flaps up, vou alinhar na cabeceira, full power, checar meus mínimos, vou rodar com X, subir com Y. Então aqui é a tua operação de decolagem. Saída, aqui que a galera normalmente esquece, isso aqui ajuda muito, até por conta da emergência. Então o voo é para a zona da mata. Minha saída, vou decolar 0,3, 500 pés, eu vou livrar direto. Curva à direita, magnética 0,60 e vou subir para o nível 0,65, para altitude de 5.500 pés. É isso que vocês vão brifar na saída. E aqui vocês finalizam com aquele briefing de emergência de vocês, né? Então aqui um exemplo que acontece direto. Vocês vão lembrar do briefing de vocês. Dentro desse briefing de emergência, a gente tem lá, em caso de pane real, a gente curva sempre para o lado do vento, né? A maioria está olhando lá para dentro, nem olha para a biruta. Então, em caso de pane real, curva para o lado do vento. Vamos embora, vou checar, vou fazer a fonia aqui. Você nem sabe de onde o vento está vindo. Então, tudo que vocês estão falando, independente da fase aqui, vocês vão estar checando alguma coisa lá dentro do avião de vocês, checando na biruta, tá? O briefing de vocês também não pode ser engessado, galera. O teu briefing de 152 vai ser diferente do de 150, do Tupi vai ser diferente. Tupi não sobe pra caramba? Sobe pra caralho. Qual que é a tua altitude de retorno no Tupi que você brifa normalmente? A gente fala em a ultrapassar 1.000 pés ou verifica a possibilidade de retorno, por exemplo, né? A gente fala básico 1.000 pés. 1.000 pés. Com 500 você volta de Tupi. Mas o fato de você colocar isso no teu subconsciente, 700 pés, putz, não estou a 1.000, pouso ao frente e aos lados, você conseguiria voltar. Então, a aeronave, esse é um exemplo de aeronave que vai mudar o briefing de vocês. Outro exemplo, condição meteorológica, o vento. Estou decolando de 150. Performance top, né, galera? Com 5.000 pés eu verifico o retorno. Só que o vento tá aproadinho, cara. Eu tô com
15 nós de vento de proa. Cara, eu vou decolar curto. Esse vento ele vai me segurar em cima da pista. Conforme eu afasto, se eu tiver uma pane, quando eu fizer o 180 para retornar, ele vai me jogar para cima da pista. Então, talvez com 500 pés eu consiga voltar com um 5-0, por conta do vento. Então, muda meu briefing também. Então, olhem a biruta, pensem na aeronave que vocês estão. O vento está de través vindo do setor whisky, a gente vai decolar 0,3. Então, eu vou curvar para o lado do vento, para cima do morro. Então, a gente muda o nosso briefing também de acordo com o obstáculo. Pode ser que eu consiga curvar para o vento. Na hora de voltar, eu não vou conseguir livrar o morro lá. Ferrou. Então, o briefing é muito importante, galera. O caso da saída também. Se eu falei que eu vou curvar, já vou livrar direto com curva à direita e eu tô com esse vento do setor whisky, a hora que eu livrar aqui para a zona da mata, ele já vai me jogar lá na casa do... Caramba, se eu quiser voltar, eu não volto. Então, de repente, eu até mudo. Em vez de eu livrar direto, vou fazer um circuito aqui completo. Vou livrar em alguma perna do circuito. Beleza, galera? Então, comprimento de pista vai alterar o briefing de vocês, performance da aeronave, vento. Eu tenho que livrar para a esquerda, mas tem um CB, então já não posso. Tem diversos fatores. Não decorem, pensem quando vocês estiverem fazendo e usem o TOSE que vai ajudar vocês. NERC, quem já ouviu falar do NERC? Ninguém? Então, primeiro você nivela, depois você embala, acelera lá o avião, para daí sim você reduzir e finaliza compensando. A gente normalmente usa o atitude, potência, compensa, né? Qual que é a única diferença aqui? Embalo. Então, um exemplo prático. Vocês estão subindo lá com 65 no... Vamos usar o tupi, que ele acelera um pouquinho mais. Você decidiu subir com 65 lá no tupi. Um ângulo de ataque bem elevado. Você compensou ele para os 65 para você voar sossegado, que você pode até voar assim a mão, que ele vai subir com 65. Chegou lá no nível que você quer nivelar. E aí você vai usar o atitude, potência, compensa. Estou a 65. Nivelei e já reduzi minha potência. Nem deu tempo de ele acelerar. Então, dos 65, digamos que ele foi para 7,5. Nivelei, reduzi, compensei. Ele está a 7,5, vocês nem viram. O cruzeiro dele, com aquele parâmetro de potência que você usou, vamos dizer que é 100 nós. Então, ele ainda vai acelerar 25 nós. Na fórmula de sustentação, velocidade não é sustentação? Então, ele vai ganhar 25 nós. A cada 5 nós que ele ganhar, é sustentação que ele está ganhando. Eu já tinha compensado ele para 75. Aí ele vai embalar lá 85. Ô, filha da mãe, está subindo. Compensa de novo. Aí ele vai embalar para 95. Ô, caramba, não para de subir. Aí ele vai embalar para 100. Ganhou mais 5 nós. Então, vocês têm que deixar ele embalar. Aí vocês vão compensar uma vez só. O Cessna é 85 de cruzeiro, você está subindo com 70, nivela, usa aquela potência de subida para ajudar ele a embalar mais rápido, 5 nós antes do teu cruzeiro, você vai reduzir e compensar. O tupi, o manche, ele começa a ficar mais pesado, porque ele tem uma margem maior de aceleração. Então, não quer dizer que você não pode partir para compensar. Você só não vai reduzir ele, você vai nivelar, ele vai começar a embalar, vai querer subir, vai ficar pesado, você vem compensando, Só vai parar quando ele chegar na velocidade do cruzeiro. Que aí você, através do compensador você vai mandar, quero 100 nós de indicado. Tá? Craft, todo mundo conhece? Aqui, eu acredito que vocês usem mais aí quem está no IFR, mas se aqui fosse área controlada, vocês iam usar muito. Normalmente a gente preenche num bloquinho assim, ó. Craft. Isso aqui é uma colinha para eu ver o que a torre, por exemplo, vai me pagar quando eu chamo lá que eu estou pronto cópia.
Então, a primeira coisa que a torre vai te falar é o clearance, é a tua autorização. Charles Cell está autorizado o juiz de fora. Zona da mata. Clearance. Decola, runway, decola pela 03. Está autorizado, nível de voo 065. Chame o controle zona da mata, vamos supor, né, que tem um app aqui. Controle zona da mata, frequência 1, 2, 3, 4, 5. Transponder 2642. Beleza? São alguns acrônimos, a gente deve ter no MPI, no MGP, pô, na internet vocês vão achar vários que vão ajudar vocês no gerenciamento, tanto em solo quanto em voo. O F é o quê? Frequency. Então, clearance, runway, altitude, frequência e transponder. Fica mais fácil de vocês não se perder na cópia e na hora de cotejar também. E lembra desse aí, Iago? Tô dando pra me falar. Beleza. Esse aqui é mais GUMPS. Para aeronave que logo, se Deus quiser, todos vocês vão estar. Mas aqui, ó. Gas. Seletora. Isso aqui usa muito para o pouso. Não, pré-pouso, como memory item. Gas, então seletora, tá? Não é mistura, é seletora que eles querem dizer. Undercarriage é trem de pouso. Ah, mas meu Cessna 52 não tem. Você pula se você quiser. Se vocês quiserem usar, né? Mixture. Propeller. Switches. Então, estou no través da cabeceira. Vamos falar aí de um corisco, que é uma operação muito parecida com o tupi, só que eu tenho o passo de hélice e o trem de pouso. Vou checar a seletora. Lá a gente pousa com o tanque mais cheio. Trem de pouso. Não vou esquecer o trem de pouso. Baixo trem de pouso. Mistura. Rica. Passo de hélice. Vou gerenciar toda a frente ou não. Switches. Landing lights. Bomba. Né? Switch, acho que basicamente é isso, né, que vocês usam aí no fuel pump, landing lights. Então, cara, se vocês forem pesquisar, correr atrás de informação, vocês vão achar, tipo, muita coisa disso que vai ajudar vocês. E basicamente é isso, pessoal. Só mais uma também que normalmente é dúvida de vocês. Decolagem curta. Quem está afiado aí com decolagem curta? Que mais? Rodar com EA0 65, após o after takeoff, você tira o flap e volta a subir com 70 até o circuito. Primeiro a linha 2300. A linha 2300. Freios. Então a gente recolhe o flap no after takeoff. Isso? De novo, para a gente finalizar e reforçar, galera. Manual do fabricante. Lá eles vão te falar a velocidade para você. A decolagem curta é para eu livrar obstáculos, só. Ou uma pista macia, por exemplo. Eu quero livrar ela o quanto antes, que a pista macia ela me dá arrasto, né? Ali na roda. Então a decolagem curta com flap é para eu livrar a pista o quanto antes, para o meu avião dar uma aceleradinha, subir, livrei o obstáculo, eu recolho o flap de imediato. O manual fala, não use flap 10, ele degrada a sua performance de subida. Livrei o obstáculo, cara, e a velocidade do manual do fabricante é diferente também. Sigam o SOP, que é por segurança, você tem uma margem a mais, mas saiba qual que é a real performance do avião que você voa.
E aqui, a gente já tem obstáculo, então decolou, já tá aqui, ó. Pois é. Decolei, aí o manual fala, pelo menos busque 60 nós para você poder recolher, para ele não dar aquela afundada, né? Isso que eu te perguntava. Acabei de livrar o obstáculo, eu vou tirar o flap, ele vai dar uma afundadinha. Livrei o obstáculo. Livrar é isso, eu vou afundar, mas eu estou livre dele, tá? Só que aí o manual fala, ganhe velocidade. Se eu não me engano, pelo manual do fabricante, 152, a gente sobe com 55, tá? Aí ele fala, pô, busque pelo menos 60 nós antes de recolher, tá? Aí você espera 500 pés, você está lá em Barbacena, quando você vai recolher o flap. O avião não sobe, cara. Beleza, galera? Conseguiram compreender a importância de conhecer um pouquinho aí, pelo menos, a parte técnica, checklist, manual do fabricante? Quando a gente foi fazer o check, eu alinhei na cabeceira, não era decolagem curta e eu freiei. Aí eu lembro que você corrigiu isso, podia explicar isso um pouco melhor? O manual, ele te dá duas decolagens, a normal e a curta. Lá a gente fez uma curta? Não. Então, por isso. A curta que eu seguro nos freios, vou estar flapeado, vou aplicar toda a potência, checar meus mínimos, soltar os freios, e já venho cabrando um pouquinho o avião, com 50 nós eu estou tirando ele do solo. Vou fazer uma decolagem normal. Qual o sentido de eu ficar forçando o meu freio? Né? Outro detalhe também, muitas vezes a gente está com potência e freando. Quem faz isso aqui no carro e no moto? Na moto. Um pé no freio, um pé no acelerador e um no freio. Ninguém faz isso, né, galera? Então, o avião é a mesma coisa. Tem uma tabela lá de performance de frenagem. Se vocês ficam com o motor e freando, a hora que você precisar abortar uma decolagem, você não vai ter performance. Tua pastilha está quente, às vezes vidrifica, o fluido hidráulico está quente, você perde pressão nos freios. Então, precisei frear, idle, freio e volto para 1000 para não parar. Então, eu não precisar mais do freio. O que não pode ficar em idle por muito tempo, aí você vai criar chumbo na vela. Não posso, teste de magneto, não posso ficar em um magneto só por muito tempo. Tenho duas velas, eu tiro uma, não vou ter uma queima perfeita no meu cilindro, vou criar chumbo lá no... Uma pergunta, mas eu posso frear ele a 1000, né? Porque no outro aeroporto que eu tava, o cara falava, não deixa ele em idle e você freado, porque ele alegava que ia esquentar a cabeça do cilindro. Por períodos contínuos. Manual do fabricante, está lá também, galera. Período então, contínuo é quanto tempo? Um minuto, 2? O que a gente fica parado ali, às vezes, no ponto de espera, ele O ponto de espera, em idle. até a 2 Uno, que veio com uma descidinha. Então, dali é idle. Até a 2 Uno? É. Ali eu já considero um período contínuo. Eu estando com a mistura corrigida, eu já evito essa formação de chumbo. Aí vem a importância de vocês corrigirem a mistura para táxi, conforme o manual do fabricante, conforme o táxi checklist. Durante a descida, vou forçar o motor ali naquela subidinha, faço a minha curva. Se vocês não conseguiram voar à frente, fazer o táxi checklist antes, igual eu ensinei para vocês, ali vocês vão fazer o táxi checklist, certo? Testar os freios, papapá. Então você comeu metade daquela pista. Estou muito rápido? Idle, diminui a velocidade. Estou numa velocidade boa agora. Volta lá para o seu 1000. Puta, preciso fazer o backtrack agora, o balão. Idle, freia, segue a yellow line, alinha e 1000. O que acontece de vez em quando é que vocês tiram e esquecem de devolver para 1000. Aí já pode ser um período contínuo ali que pode prejudicar. Não sei se quando eu estava fora você chegou a comentar, que eu também comentei contigo, a questão do QNH e do QNR, só para ter uma dúvida aqui na navegação. Boa. Então, só para a gente revisar, pessoal. Transition altitude, altitude de transição. Transition level, nível de transição.
vocês decolaram de Juiz de Fora, estão indo fazer uma navegação para Ubá, por exemplo. E você vai, Ubá é ímpar, você vai a 5.500 pés, beleza? Baixinho. Vou passar a minha transition altitude? Não. O regulamento fala que a altitude de transição, caso o aeródromo não tenha isso estipulado em cartas, né, de saída, 3.000 pés acima do aeródromo. Então a gente arredonda aqui para 3.000 nossa altitude, mais 3.000 do regulamento. Aqui a nossa transition altitude, 6.000 pés. O que isso vai mudar na tua vida, cara? Se eu estou acima disso, se eu planejo ir acima disso, primeiro, meu plano de voo. Lá no meu plano de voo, no campo de nível ou altitude, se eu for abaixo, eu uso alfa, porque eu estou voando a altitude. Eu não estou ajustado padrão 1013, 29992. Então seria o alfa, vamos falar aqui que seria o 65. Alfa 65. Seria para um aeródromo onde a minha altitude de transição é maior do que isso. Então eu ainda estou voando a altitude, estou ajustado lá no que estava no aeródromo. Plano de voo, altitude de 6.500 pés. Os reportes que eu vou fazer na fonia, estou a 6.500 pés. Estou a 4.200 em ascensão para 6.500 pés. Às vezes a gente confunde. Estou a 4.200 em ascensão para o 065. Mas você nem vai voar nível, porque você está abaixo da altitude de transição. A pessoa que está te escutando, ela, esse cara está abaixo da altitude de transição e será que ele vai voar ajustado o nível? Ferrou. Independente da altitude que você reportar, a outra aeronave não vai poder confiar. Porque você ajustou para nível, você perdeu a tua precisão altimétrica, né? Então isso é importante. Abaixo da TA, sempre ajuste QNH. Passei o ajuste padrão. 1013, 29.92. Isso tendo como referência o aeródromo que se decolou, né? Porque se passar por cima de zona da mata lá, pode ser que seja diferente, correto? O que acontece? Aqui a gente está dentro das 27 de zona da mata, certo? A partir do momento que eu entrei em contato com zona da mata, ele já me paga o ajuste. De imediato eu vou lá e ajusto. Se eu estiver abaixo da altitude de transição. Tá? Por quê? O cara que está lá, ele está voando ajustado 1020, por exemplo. E eu decolei daqui ajustado 1000. Então, se eu passar por 5 raios de 27 milhas de qualquer aeródromo que tenha rádio ali, eu vou ter que ir ajustando. Por quê? É para você voar com o mesmo ajuste de outra aeronave. Esse exemplo que a gente usou, você tá ajustado 1000 e o cara está ajustado 1030. Um HPA é 30 pés. Vocês têm 30 HPA de diferença, certo? Então vocês têm 900 pés de diferença. Aí esse cara reporta que está a 4.100. No ajuste dele, 1030. Aí você pensa, pô, estou a 5.000. Vou passar longe desse cara. Só que você está ajustado 1000. 900 pés de diferença. Vocês estão voando na mesma altitude. Mas por estarem com ajustes diferentes, então a gente sempre tem que voar na informação daquela região que eu estou voando. Beleza? Então, no caso daqui, eu decolei... Só para completar. Lembrando, né, ajuste abaixo da TA. Estou acima, todo mundo tem que estar voando 1013 ou 2992. Que é para todo mundo falar a mesma língua. E aí a gente reporta nível, né? Estou cruzando 060 em ascensão 065. Em descida, enfim, nível. A TA de zona mata é 6.000 pés, correto? 7.000 pés. 7.000 pés. O aeródromo de Ubá está mais ou menos 1.000 pés de altitude, correto? Decolei de lá, então como lá não tem, seria 4.000 pés, meu nível de transição, minha TA de lá. Eu estou vindo para Juiz de Fora, só que eu vou passar em zona da mata abaixo de 7.000 pés. Eu vou ter que ajustar o QNH ou vou continuar em nível? Cruzei 4.000,
Estou dentro das 10 milhas de UBA, cruzei minha transition altitude. 1013, 2992. Todo mundo vai fazer isso, então a gente tem que fazer também. Mesmo que o cara que esteja a 6 mil pés esteja voando em QNH aqui em cima de Zona da Mata. Outra aeronave. O cara está em cima de Zona da Mata, a gente está dentro das 10 de UBA. Dane-se. A hora que eu entrar na 27ª de Zona da Mata, o cara vai te pagar um ajuste. Estou acima da TA de Zona da Mata? Não, estou abaixo. Ajusto. Show. Tá? Show. Porque a dúvida era essa, se eu teria que manter o nível de voo independente do que eu passar. Isso é uma bagunça, cara. Por isso que no AFA nos Estados Unidos, lá, se eu não me engano, tá, pessoal? 18.500 pés. Você só vai voar QNE, acima dessa altitude. Todo mundo abaixo tá voando ajuste. E lá tem muito aeroporto controlado, muita estação meteorológica. Então, a todo momento, alguém te transfere de frequência, já paga o ajuste, se ajusta. Tá todo mundo voando igual. Acima disso, é a transition altitude do país inteiro. Aí saiu uma IS também, se eu não me engano. Eu não sei se é Rio e São Paulo ou só Rio. Rio quer padronizar isso também. A terminal inteira tem a mesma transition altitude. 10 mil. Ah, não... Pela IS, eu acho. Ah, você chegou a ver essa IS? Para facilitar a vida, porque é uma confusão do caramba, né, cara? Eu concordo. Uma pergunta também. Por exemplo, imagina que eu estou fazendo uma navegação para o mar e eu preciso fazer um PGL no bar. Para eu pousar em Ubá, eu pouso com ajuste de Zona da Mata? Eu aproximo com ajuste de Zona da Mata? Não tem outra opção, né? Então, pouso com ajuste de Zona da Mata. Tem alguma outra aeronave lá? Então, tipo assim, supondo que A gente pede o ajuste. para fornecer um ajuste. Estou voando QNE, aí passando Zona da Mata, ajuste no 024. Beleza, eu anotei no 024, que eu continuo voando QNE até chegar em Ubá. Estou chegando ali, faz um PGL. Eu jogo no 024 para fazer ponto. É crítico. Eu pousar com ajuste errado? Voo visual? Não, visual não. Outras aeronaves vão estar usando o mesmo ajuste, certo? Que estão ali voando na região. Se tem outra aeronave em Ubá, Ela vai pagar o ajuste. exato. Se não tem, Ela está voando no ajuste de Zona da Mata. tá voando na Zona da Mata. Ah, mas porra, eu não vou saber a altitude da pista. Pô, visual, galera. Por isso que para o aeroporto ser homologado IFR, é obrigatório ele te passar a informação de ajuste, que aí é crítico. Estou dentro de nuvem com ajuste errado, eu não sei se eu estou alto, se eu estou baixo. Então é obrigatório eu ter um ATIS, ou uma torre para me fornecer, ou uma estação automática. Né? Para o voo visual, Aqui tinha IFR, né? era homologado aqui, era certificado. Aí era uma rádio aqui, fechou? Rádio. Ela tem a estação que está em Zona da Mata hoje, ela daqui, né? Quer dizer que a estação que está em Zona da Mata hoje... Não, a estação está aqui ainda. Está desativada, né? Tá? Mas os equipamentos, até um tempo atrás eu fui lá conhecer, tá aqui. E aqui, galera, que entra um pouquinho de dúvida. Passei a TA. Aqui é 6.000. Então, 3.000 AGL. Ah, Zona da Mata tem procedimento IFR, tem carta de saída. Eu vejo lá qual que é a TA. Agora, estou voltando de, usar teu exemplo, estou voltando de Ubá. Estou nos 085. Você está ajustado 1013. E quando você saiu de Juiz de Fora, como você fez um bom checklist de Flight Instrument, você checou teu altímetro, ajustou ele cravadinho, 2.989, e você anotou o ajuste. Estava 990. Bem baixa a pressão. Só que você não fez uma boa consulta meteorológica. E aí aqui estava aquele tapetão de nuvem, você ia ter que voar guardado. Aí você está em descida, você não lembra como calcula o teu transition level, e você fala, então quando eu chegar
No 060, porque eu estou voando nível, então quando eu chegar no 060, eu vou ajustar de novo, porque eu anotei quando eu decolei, 990. Chegou no 060, quando você for ajustar, a gente tem 23 HPA de diferença, né? Do que eu estava voando ajustado aqui, para quando eu for em nível. Aí vocês fazem essa continha aqui, ó, 23 HPA vezes 30, vai dar... quanto? Então, cheguei no 060, ajustei meu altímetro, ele já vai mostrar lá 5.440. Às vezes tem um obstáculo, dependendo de onde você está operando. Então, para não acontecer isso, de eu ajustar e aí eu ver, puta, eu estou baixo. O transition level, que é para quando eu estou descendo, se o ajuste está muito baixo, eu vou pegar a minha TA mais 1000. Então, meu transition level vai ser o 070. Aí, eu cruzando o 070, eu ajustei, aí eu vou estar a 6.440. Estou mais seguro, estou acima ainda da TA. Se o ajuste for maior que 1013, quando eu ajustar, eu ainda vou estar mais alto do que eu estava, né, voando nível. Então, eu vou somar só 500 pés da TA. TA mais 500, então, meu transition level vai ser o 065. Em descida 065, eu faço o ajuste. Quem vai lembrar isso para vocês? Descent and Approach Checklist. É só vocês fazerem. Read and do mesmo, não precisa ser memory item. Cataldi, estou chegando aqui no meu TOD que eu calculei. Beleza, faz o checklist. Approach Briefing. Alguém lembra aí os itens? Não? Beleza, não tem problema. Desde que vocês façam o checklist. Mas um dos itens lá é altímetro. Por isso que é legal a gente fazer antes da descida. Se eu esquecer de calcular o transition level, vou estar lendo lá, approach brief, então eu vou descer, vou ingressar pela contra o vento, pela do vento, vou descer a tanto. Mistura, ajustar conforme descida, ver a necessidade de carb hit. O último item lá é altímetro. Puta, quando que eu vou ajustar? O ajuste lá está muito baixo. Então eu vou somar 1000 pés na altitude de transição, 070. Pronto, você brifou a tua mudança também de altímetro. Show? Dúvidas mais alguém aí, gente? Então, liberados. Espero que tenha sido proveitoso aí. E fico à disposição para todo mundo, tá? Se surgir dúvida, vamos anotando. A gente pode fazer isso quantas vezes vocês quiserem, gente.